começando o Manhã Bandeirantes dessa terça-feira, que começou agitadíssima com essa notícia. Sei lá, viu? Tô meio cabreiro com essa história aí do governo russo dizendo que descobriu aí, que tá confirmado já a primeira vacina contra o coronavírus. Lá da Rússia, nada contra, né? Mas tá, assim, o pessoal da comunidade científica não tá apostando muito nisso não, viu? Eu já disse aqui com a Thaís, eu não tomaria, prefiro aguardar um pouco mais. Como já disseram, vamos com foco na ciência, tá certo? A ciência que tem que nos pautar nesse momento de pandemia. Até porque os números que surgem do vírus no território nacional, a gente vive uma balança, né? Hora dá uma animada, hora dá aquele anticlímax dos números que sobem. São Paulo, por exemplo, voltou a ter uma subida no número de casos de coronavírus aqui no estado de São Paulo. E aí parece que o governo está argumentando que não, que eram casos que estavam ainda parados em análise, casos anteriores que só agora foram confirmados mesmo como coronavírus. Então, eles aumentaram o número nas últimas horas, mas por esse argumento do governo de São Paulo, de uma forma artificial. Não é exatamente que esses casos aconteceram agora. Foram descobertos agora, foram confirmados agora. Mas, enfim, não dá para ser feliz assim. Não dá para ser feliz. A gente tinha um único município aqui de São Paulo que não tinha ainda um caso de coronavírus. Agora, todos os municípios de São Paulo, do estado de São Paulo, têm pelo menos um caso de coronavírus. E aí a gente tem que contar mesmo com as velhas medidas. Não dá, é cansativo, a gente sabe que a população já está desgastada, muita gente está sobrecarregada mesmo. Eu já contei várias vezes, em casa mesmo, eu sinto isso. Eu desde o início da pandemia estou fazendo esse trabalho externo, com toda a cautela, menos tempo fora de casa, menos tempo aqui na redação, tomando cuidado quando você circula pela cidade, distanciamento, máscara, álcool gel, máscara, distanciamento, Mas enfim, mas quem fica confinado mesmo, e quem pode ficar confinado deve ficar ainda, mas é um negócio que atordoa o ser humano, atordoa mesmo. Eu tenho experiência em casa de pessoas próximas que estão ficando confinadas e que sofrem com isso mesmo, Então a gente vai tendendo a fraquejar. É natural, é do ser humano, acho que nem é do ser humano, acho que qualquer animal acuado, confinado, tem uma reação que você não sabe calcular. E não é diferente com a gente. Mas enquanto não houver uma outra alternativa mais concreta, quem sabe, né? Quem sabe o Dr. Dimas Covas, do Instituto Butantan, não traz uma notícia boa aqui pra gente. Daqui a pouquinho vamos falar com ele em áudio e vídeo. Quem sabe? Parece que os estudos dessa vacina chinesa estão seguindo bem, né? Parece que estão seguindo bem. Tomara que as previsões mais otimistas se confirmem, que a gente consiga acelerar esses estudos, esses testes, que tem que ser feito, as etapas têm que ser vencidas, não tem jeito. É por isso que essa vacina russa, que a gente quer muito acreditar nela, se bem que o governo russo não ajuda em nada, né? Podia ser de outro lugar, assim, um pouco mais aberto, mais transparente, vamos ver. Mas as etapas, há um protocolo internacional, os especialistas, a comunidade científica define a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira, quantos testes têm que ser feitos, o resultado que tem que ser colhido. E aí, de repente, sem muita explicação, sem muito alarde, o governo russo anuncia com pompa e circunstância que tem a primeira vacina, já temos a primeira vacina e tal. É óbvio que há uma questão política por trás disso, claro que há. E até aí tudo bem, né? Foi assim na disputa espacial, foi assim também, né? Vitória de um lado, vitória de outro, né? E assim a humanidade seguiu. Naquele momento, essa disputa foi até saudável, porque houve mesmo um empenho tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética na época para que o homem conseguisse chegar mais perto das estrelas. Naquele momento, a coisa foi bem conduzida. A briga foi saudável, digamos assim. Mas nesse momento agora,
com a vacina, eu tô achando que é muita areia para o nosso caminhãozinho. Tô achando que é muita coisa a Rússia sem apresentar as provas, as evidências, os estudos. Eu não sei não, mas enfim, essa história vai ser esclarecida mais cedo ou mais tarde. A gente vai saber mais cedo ou mais tarde se a vacina russa é confiável mesmo ou não. Só peço a Deus que, caso a coisa não seja tão assim, que a eficiência dessa vacina não seja tão grande assim, que a gente não tenha consequências piores, porque esse é o medo, né? Quando a gente defende algo que a ciência não comprova, e tem acontecido isso com medicamentos, enfim, com tratamentos contra o coronavírus, quando esses tratamentos não são confiáveis e não dão o resultado esperado, o pior que pode acontecer é você não curar a doença e criar outras doenças, né? Criar sequelas, sei lá, Deus nos livre, tomara que não seja isso no caso da vacina russa.